Estamos ao vivo para uma live do Território, live urgente, live muito especial. O Inter Miami venceu o Porto no Mundial de Clubes, um time da MLS venceu um time europeu no Mundial de Clubes e um time não europeu, né? Volta a vencer um europeu depois de 13 anos. Ninguém no mundo conseguia vencer europeus no Mundial e o time da MLS venceu, o Inter Miami venceu. Tudo bem que a gente estava usando um pouco de hack, né? Tinha um tal de Lionel Messi que mexe um pouco no jogo, mas vencemos, né, Salso? Vencemos, no caso, a MLS venceu, o território MLS também venceu o time europeu. Absolutamente, amigo, muito bom estar aqui com você. Acho que faz muito tempo que a gente não faz uma live nesse canal aqui, né? Então estamos aqui para falar do momento histórico da liga, né? Estamos acompanhando o Mundial de Clubes da FIFA e a grande surpresa não foi uma equipe da MLS bater uma equipe da África ou da América do Sul, não. Os caras bateram logo uma potência europeia, Tiagão. Um grande jogo do Inter Miami, né? E se você, a gente vai falar um pouco, né? Quem assistiu o começo não achava que isso ia acontecer, né? E para acabar do jeito que acabou, parabéns, muito legal esse momento para MLS, cara. De fato foi muito legal. A gente começou vendo o jogo. Logo no início, o Inter Miami teve chance. E aí, num contra-ataque, aquele pênalti completamente bobo ali. E aí, não sei para você, mas para mim, pelo menos deu uma baixada. Achei que a partir dali o Porto ia controlar o jogo, igual foi Chelsea e LFC, por exemplo. Ia, naquela marcha do Porto, ia acabar fazendo o segundo e matar o jogo. Mas não, né? O Inter Miami conseguiu se comportar bem. Sofreu uma pressãozinha ali no final do primeiro tempo. Poderia ter sofrido um gol. O Falcão tirou uma bola em cima da linha e acaba que vira uma bola importantíssima, né, para o restante do jogo, porque salva o Inter Miami de tomar o segundo gol. E aí no segundo tempo o Inter Miami em 10 minutos faz 2 gols e consegue vencer, né? Uma partida muito importante também para o Inter Miami para consolidar de vez como um time competitivo, né? Muita gente tinha a imagem, às vezes ainda tem em relação ao Inter Miami de um time que não consegue competir, que é um time mais velho e de fato se mostrou um time competitivo, até me surpreendeu como foi competitivo no jogo de hoje, conseguiu vencer, né, Celso? Sim, e foi competitivo nas horas que valeu a pena, né? Porque se você vê volume de jogo e até chances criadas, perigosas ou não, o Porto teve superioridade, né? Superioridade na posse de bola. Então, se você olha as estatísticas do jogo, parece um jogo que o Porto estava dominando, né? E realmente estava parecendo assim. Mas o sistema defensivo, né? Pelo que eu vi do Inter Miami, muito compacto, e conseguia frustrar os ataques do Porto, né? O que acabou que o time começou a diluir, né, o perigo dessa equipe do Porto. Obviamente tem grandes jogadores, mas chegavam ali na porta do gol, principalmente no segundo tempo, sem grande perigo, né? Tomou um sufoco ali no final do jogo, né? Não sabia se ia se segurarem ou não, né? Mas, cara, conseguiram uns 3 pontos. Eu vi uma enquete muito legal na net, né? Acho que foi no X, né? Obviamente. Com o número de pontos que a MLS ia fazer nesse torneio, cara. Eu achei que no mínimo, conseguiria uns 9 pontos de todos os disputados, né? Mas as pessoas estavam com uma visão muito negativa da MLS nesse torneio, né? E vocês até falaram disso no último programa que a gente fez, né, cara? Como esse torneio poderia servir para mudar um pouco a imagem da liga no marco mundial. Você acha que essa vitória consegue fazer um pouco isso já, Tiagão? Ou vai depender ainda do que vai acontecer nos outros resultados? Eu acho que já mudou, Celso. Pelo que eu vejo de comentários no Twitter, assim, ninguém precisa achar que a MLS é uma das melhores ligas das Américas, por exemplo, para a gente se limitar só aqui nas Américas, mas eu acho que já tem um respeito maior em relação ao que havia antes, com certeza, assim. A gente já vê certos comentários, ainda tem alguma galera que tem muito preconceito com a liga, eu não consigo entender o porquê. Por que que a gente olha, sei lá, para o futebol mexicano de uma maneira que a gente não consegue olhar, a gente, povo brasileiro, para a MLS, olhando para o que vem entregando atualmente, né? Nos últimos 5, 10 anos, a realidade me parece que já mudou, né? A gente viu um Pachuca perdendo para o Salzburg, viu um Monterrey fazendo o jogo duro com a Inter, e viu agora o Inter Miami jogando melhor que o Porto, vencendo o Porto. Então eu acho que, no mínimo, você tem que igualar as MLS e a Liga MX, né? E não é só por conta do Mundial, é por tudo que a gente já viu nos últimos anos também. Sempre os dois chegando na final da Conca Champions, sempre um time de cada país,
Então, de fato, é algo que vem acontecendo, a MLS cresceu muito. Muitos comentários aqui no Twitter em relação à disciplina tática, que inclusive muita gente gostando disso, como os três times se comportaram taticamente. E é muito legal ver isso, Muito porque bom. tem muita gente que tem uma visão deturpada, que a MLS ninguém liga para tática, que é uma bagunça completa, que é um negócio fora de série, pelo contrário. Um Sauders muito surpreendente, né, contra o Botafogo, foi melhor que o Botafogo no segundo tempo, sem dúvida nenhuma, merecia ter um empate. O LFC, que se comportou muito bem contra o Chelsea, é Portou claro, bem. contra o Chelsea você vai ter que se comportar muito bem, não tem muito o que fazer. Mas poderia ter feito Lógico. gol no segundo tempo, poderia ter empatado o jogo, né? O Bangá perde uma chance clara. Então é um LFC que se comportou muito bem. E o Inter Miami, eu mesmo tinha uma expectativa mais abaixo com o Inter Miami. Era a minha menor expectativa de jogar um futebol organizado nesse Mundial, porque o Inter Miami é o time menos organizado desses três. Pelo que a gente sempre vê toda semana na liga, o time mais bagunçado entre os três, sem dúvida, é o Inter Miami. Só que nesse Mundial, no segundo tempo contra o Al-Ahly e no jogo de hoje, foi um time muito organizado. O Mascherano conseguiu mexer no time de uma maneira que o time ficou muito organizado. O Cremasco entrou muito bem no jogo de hoje, já tinha entrado bem no último jogo. Sempre entra Hoje bem, entrou, Nicolasinho. hoje entrou ainda melhor. O Weigand, lateral direito argentino, mais uma vez entrando bem, que me surpreendeu também. É um jogador muito irregular, né, no normal dele na MLS. E hoje entrou bem mais uma vez. Anulou o Mora, que é o principal jogador do time português. Então, gostei muito de ver como os times da MLS se comportaram taticamente nesse Mundial. E é o grande elogio que a galera, até do X, das redes sociais, vem fazendo também. A MLS tem times competitivos. Se a Sim. gente precisava de mais certas provas, eu acho que as provas estão dadas, né? São times E, competitivos. e estamos bem representados na liga. Eu acho que em termos de representação, você ter um LAFC e um Inter Miami são definitivamente as equipes que mais gastam, que estão mais querendo entrar na conversa mundial. Então você já tem dois representantes fortes e a terceira a equipe é uma potência que representa toda a originalidade, toda a história que essa liga já passou por ela, os times europeus tendo que ir até o Lumen Field, né, que no fim dos Estados Unidos, para jogar num campo que não é de grama, num campo que é jogado futebol americano, que é a veia do americano aqui, né, e muitas perguntas também, né, Tiagão, aqui dentro dos Estados Unidos sobre o torneio em si, as arquibancadas vazias, certos equipes que não têm seguidores, né? Então acaba diluindo um pouco o valor de uma vitória como que foi hoje do Inter, né? Mas eu concordo com você. O LAFC veio fechadinho, né? Fez o seu papel e não conseguiu os pontos ali, né? Mas teve suas chances, como você falou. Confesso que não assisti o jogo do Seattle e Botafogo, mas vi a pressão final ali e concordo com você também que um empate poderia ter sido justo, mas não aconteceu, né? E o Botafogo, mais uma vez, como todas as equipes brasileiras, me parece estar levando esse torneio muito a sério, né? Agora, para focar um pouco nessa vitória do Inter Miami em si, muita crítica eu vi no primeiro tempo ao Luiz Soares, né, pela sua lentidão, e antes do jogo ao Mascherano, né? Então, você já falou do Mascherano, mas e um pouco do Soares? O que você achou dele hoje, né? E realmente foi tudo isso que a pessoa tava falando, cara? Ah, é complicado você falar do Luizito, porque a gente tem que respeitar muito o jogador, né? O cara do tamanho dele, da qualidade dele, a gente tem que respeitar muito, mas eu acho que foi o grande ponto negativo do jogo de hoje. Uma partida histórica dessa, é difícil você tirar ponto negativo, né? Mas se tem um ponto negativo para a gente comentar é o Luizito Soares. Ele perde duas grandes chances assim no primeiro tempo. Logo no início do jogo, o Messi dá um lançamento nas costas da defesa do Porto. Ele sai livre com o goleiro e cai quando finaliza, né? Ele finaliza caindo, né? É só dominar a bola e chutar, coisa que o Soares a gente espera dele. E ele chuta todo torto, cai, pega mal na bola. Logo depois, o passe do Messi nas costas da defesa também. Ele sai cara a cara com o goleiro. O Luizito, a gente se acostumou a ver fazer gol daquele jeito. Ele chuta em cima do Cláudio Ramos, perde mais uma chance. Eu acho que o Soares tem um problema físico gritante, assim. Na MLS, ele consegue ficar parado lá no ataque e aí, quando a bola chega, ele consegue criar. Estático. Porque Uhum. normalmente ele pega zagueiros de nível bem mais baixo. Mas o Soares, quando enfrenta um time minimamente competitivo, eu acho que ele sim representa aquele estereótipo que tem o Inter Miami, às vezes, de time mais velho, time já
que está em final de carreira de fato. Eu acho que o Busquets hoje fez uma partidaça. Se a gente ainda duvidava do Busquets, hoje ele dominou completamente o meio de campo do Porto e fez uma partidaça. O Messi a gente não precisa nem comentar, né? O Messi. E o Alba hoje estava no banco também, entrou no finalzinho do jogo. Mas enfim, eu acho que o Suárez faz uma partida muito ruim hoje. Fica a lástima, porque eu acho que é triste ver o Suárez fisicamente dessa maneira. Ele já tinha problemas muito sérios no Grêmio para competir no Campeonato Brasileiro em relação a ele com ele mesmo, né? Ele até conseguiu entregar um bom futebol, mas toda hora ele reclamava, toda hora ele falava de dor. Então, isso só está potencializado, né? 2 anos mais velho. Eu acho que contra times de alto nível, por exemplo, a chance do Inter Miami passar e, por exemplo, pegar Atlético de Madrid ou PSG nas oitavas é imensa, né? Se ele passar, só o único que pode acontecer é pegar o Botafogo. Eu acho que se pegar um europeu nas oitavas, qualquer um dos dois, o Suárez tem que ir pro banco, tem que botar Cremaschi redondo ali no meio, fecha o meio, né? E deixa o Messi de falso 9, deixa o Messi parado lá na frente, porque não tem como você competir de fato contra um time desse nível com Suárez e Messi parados lá na frente. O Suárez, sem dúvida, é o grande ponto negativo desse jogo histórico. Mas, né, não foi o suficiente para apagar o grande feito, né, que foi esse jogo, essa vitória do Inter Miami. Eu perdi um pouco do segundo tempo, não vi, né, logo depois dos gols o que aconteceu, né, mas me parecia que o time europeu nem sabia, né, o time português nem sabia o que tinha acontecido com eles, né, e aí de repente eles tiveram essa pressão final, né, nos últimos 10, 15 minutos. Você achou que o jogo ia continuar sendo favorável ao Inter Miami ou estava como eu, confiante no ataque português para achar um empate? Eu falei, não vai acontecer. O Stari não vai ser o herói mais uma vez, né? Não vai acontecer dessa vez e o empate é de bom tamanho, mas não. Como é que você estava achando ali que o jogo ia se decorrer nos últimos 15, 20 minutos, cara? A gente fica sempre escaldado, né? Eu já tinha baixas expectativas sobre o Inter Miami. Eu comentei várias vezes e eles calaram minha boca, né? Dá pra cravar isso. Que era o time que eu tinha menos expectativa, era o time que eu via mais problemas, com menos capacidade de competir contra o europeu da maneira que a gente se espera, né? Um time mais seguro na defesa e tal. E eles foram muito bem hoje, mas até o final do jogo eu tava achando que o Porto ia achar um gol. Mas é um time do Porto muito abaixo do que a gente esperava e do que a gente até está acostumado a ver os times portugueses competindo em Champions, esse tipo de coisa. E é um Porto, de fato, muito abaixo. Assim, eu acho que o Inter Miami dominou o jogo por mais partes da partida, né? Por mais tempo dentro do jogo. O segundo tempo foi quase inteiro do Inter Miami. Nos últimos 10, 15 minutos, o Porto fez aquele abafa natural, mas é aquele abafa de tentativa de cruzamento, de um chute de fora da área. Não é nada assim que botou o Inter Miami na Sem roda, não. criatividade. E o Stari não teve que fazer grandes defesas, diferente do que foi, inclusive, contra o Al-Ahly, né? Que ele foi o melhor em campo. Hoje, nenhuma defesa assim enorme, quase pegou o pênalti, inclusive, um pênalti bobo, também não foi uma grande chance do Porto. Então, assim, uma atuação muito ruim do time português, muito abaixo do que a gente esperava e muito acima do Inter Miami, do que pelo menos eu esperava. É muito legal ver um time da MLS se comportando dessa maneira contra um time desse tamanho que é o Porto, um time respeitado na Europa. Assim, não é uma grande potência, mas é um time que é É respeitado sim campeão, nos pô. campeonatos europeus. Está lá por E, quê? e Porque ver o ganhou Inter algo, né? Miami e ver o Inter Miami jogando dessa maneira é muito legal. Muito legal mesmo. Os garotos também foram muito bem. O Telasco Segovia fez um golaço. O E eu ia Cremaschi falar, jogou fala um pouco muita desse bola gol aos também. 46 minutos. Telasco Segovia aproveita um cruzamento da direita. Fala um pouquinho desse gol que aconteceu, como aconteceu e quem ele é. Porque o pessoal que não assiste MLS provavelmente não tem conhecimento de quem ele é. É, Telasquito! Telasco Segovia é a grande contratação do Inter Miami desse ano, acho que dá para cravar assim tranquilamente. O Stari cresceu no Mundial, né? Mas o Stari na MLS, quem acompanha, sabe que é um goleiro Pé bem de cimento. questionável, assim. Pé de E o cimento. Telasco, o Telasco Segovia, eu acho que é um dos 3 melhores jogadores do Inter Miami no ano e do Inter Miami em si. Eu acho que o ano do Telasco Segovia é impressionante, é um jogador de seleção venezuelana, é um jogador que está nas eliminatórias, pode ir para a Copa, né? O Venezuela segue na briga por uma vaga na Copa, e é um jogador muito interessante, muito jovem, um meio de campo talentoso. Acho que fez mais um grande jogo, já tinha ido bem contra o Al-Ahly. É um cara que naquele jogo contra o Al-Ahly tinha que segurar mais defensivamente também. Hoje, outro grande jogo defensivamente dele, ele é um cara até mais ofensivo, né? Mas muito bem na defesa também. Eu gosto muito do Telasco Segovia, é uma das grandes revelações dessa temporada da MLS. Eu acho que ele vai aparecer naquela briga de final do ano de melhor contratação, melhor estreante da MLS, sem dúvida,
foi muito bem até lá, acho que Segovia mais uma vez. E aí, só para fechar a conversa, né? Porque a gente precisa falar dos dois outros jogos, principalmente do jogo que vai acontecer ainda hoje do Seattle, né? Mas vamos falar um pouco, obviamente, do que aconteceu, né? Do gol do Messi, uma falta, né? Perto da área e ele continua letal dali. Mas fala um pouco do lance ali, do momento e, obviamente, o gol do monstro, do ET. Cadê? O Deixa eu ET. mostrar. Pega ele, cara. O homem. Até mostrar aqui, pera aí, até mostrar o cara aqui fazendo gol, mano. Mas, né? Mas fala um pouco pra gente desse gol, porque ele realmente tem feito muito gol de falta aqui, né? E continua, o pedigree dele continua sendo ridículo em termos de cobrador, né? As pessoas falam que acima dele só o Juninho Pernambucano, né? E mesmo assim a competição, a comparação é difícil, né? Até para brasileiro como a gente, mas mais uma vez, Lionel, gol de falta, e aí mais uma cena que a gente sempre vê ele comemorando. Ah, ele é bizarro, né? Faltam palavras às vezes para descrever o Lionel Messi. A gente sempre espera que ele já chegou no ápice da história que ele pode produzir no futebol, ele sempre vai fazendo mais, né? Claro que depois de ganhar uma Copa do Mundo com a Argentina, fica complicado dele fazer mais história, né? Fazer algo maior que isso. Sim, Mas sim. eu acho que se ele classificar com esse Inter Miami num grupo com um time europeu, com o Palmeiras, com o maior campeão da África, se ele classificar já é um grande feito assim para a carreira dele. Esse gol de hoje já entra na história, é o primeiro gol dele na Copa do Mundo de clubes. Ele, acredito eu, não vai jogar a próxima, né? O Messi tá com 30, vai fazer 38 anos. Não vejo o Messi jogando a próxima Copa do Mundo de clubes com 42. Então talvez seja até o único gol dele na Copa do Mundo de Clubes, se ele não fizer contra o Palmeiras, se não fizer mais para frente. Então é um gol histórico dele, um gol de falta. O Messi já é um dos maiores cobradores de faltas de todos os tempos. E isso é estatística de gols, né? Ele chegou hoje ao gol de número 68 dele com a camisa. Não, com a camisa do Inter Miami, não, 68 gols de falta dele. Mais um de falta com a camisa do Inter Miami. Ele já fez vários gols. Na estreia dele, inclusive, ele faz um gol de falta, ele entra, faz um gol de falta com o Inter Miami. E é um cobrador de faltas o melhor que a gente tem no mundo ou perto disso hoje. É absurdo como evoluiu nesse quesito o Lionel Messi, que não era um grande cobrador no início da carreira, né? Foi virando Não mais ali lembro para também. reta final dele de Barcelona. Não lembro realmente ele virando ele sendo um cobrador de falta desse tamanho assim. E o que ele tem feito aqui na Major League Soccer em termos de gols e tem sido bem, tem sido bem interessante acompanhar. É como um jogador de NBA que no fim da carreira se torna um three-point shooter, né? Letal. Mas, cara, vamos trocar um pouco a conversa, trocar um pouco o disco, né? Enchemos a bola do ET o suficiente aqui, né? Por boas razões, obviamente, mas temos outros dois representantes, como sabemos, né, nesse campeonato. E hoje joga o Seattle Sounders, né, contra o Atleti, contra Griezmann, né, que o Atleti vem de uma derrota, né, um jogo meio até interessante de se ver, né? Vou colocar dessa maneira, com o PSG passando o carro em cima deles, né? Então tem um pouco de obrigação, né? De se reerguer hoje, né, Tiagão? Mas fala um pouco desse jogo entre o Seattle Sounders e Atlético Madrid, que vai começar aqui daqui a pouquinho lá em Seattle. Ah, depois de hoje eu tô com um pouquinho de medo de cravar qualquer tipo de coisa, né? Mas Não tem eu acho problema. muito difícil. Assim como eu Se eu achava consigo muito difícil o melhorar Inter aqui. Miami. Então, enquanto você vai ajustando, eu vou falando, eu acho que, assim como eu achava muito difícil o Inter Miami conseguir vencer, acho que o Seattle Sounders tem uma missão aquela quase impossível, né? O Tom Schmetz mexeu Cruise. bastante, ele mexeu bastante no time, botou o Della Vega como titular, botou o Hot Rock, tirou o Jesus Ferreira e Kent, que foram dois dos melhores jogadores contra o Botafogo. Eu confesso que eu não entendi muito bem o porquê do Della Vega entrar nesse time hoje, pela partida que Jesus Ferreira e também o Kent, principalmente, fez contra o Botafogo. O Kent é um cara que se dedica fisicamente na defesa, que volta, que faz falta, que marca. E eu não entendi porque que ele sai do jogo de hoje. Muda nas duas laterais também, muda na zaga, ele mexe três dos quatro da linha defensiva, então a gente vai ver um Sounders bem mexido para o jogo de hoje. O Schmetz Revezado. conhece esse elenco como poucos, o Schmetz sabe muito bem o que fazer, mas eu achei estranho tanta mexida depois de um jogo tão bom contra o Botafogo. Mas, irmão, eu acho que ele revezou, entendeu? Pra mim é É, é um revezamento.
Por quê? Porque ele sabe que esse jogo aí Aliás, vai fazer o quê, né? Porque tem que jogar com o PSG depois, né? É o grupo da morte, cara. Não sei o que vai acontecer com esse time aí. Eu acho que ele tá dando uma oportunidade para outros jogadores se destacar, né? Mas realmente, Denis Musovski jogar e Jesus Ferreira ficar no banco Não é tem meio explicação. difícil entender, né? É coisa de Schmetzer. É Não coisa de tem muita Schmetzer. explicação. Ele é um técnico muito irreverente, né? Excêntrico e ver coisas que muitas pessoas não vê, né? E como você falou, conhece o elenco do Seattle melhor que qualquer pessoa, né? Está lá já há quase uma década, ou mais de uma década, mais de décadas. Então é um cara que demanda o respeito, né? Mas realmente um pouco confuso ele fazer tantas modificações como fez e vir com uma equipe tão diferente do último jogo, né? Como você falou, né? Jogou bem contra o Botafogo, somente no segundo tempo. Exato, o Saunders foi muito bem, se comportou muito bem. Mas para encerrar esse jogo, começa daqui a pouquinho, inclusive, o Griezmann é banco, né? Então o Griezmann vai começar no banco. Não sei se também um processo de revezamento do Simeone. É o jogo, teoricamente, mais tranquilo para o Atlético, então ele roda um pouco o elenco também. Vai começar com o Soloth, aquele atacante grandão norueguês. Enfim, eu acho que esse jogo é bem complicado de dar zebra. Eu acho que a disparidade é Chelsea e LFC nesse nível assim. Então, para comparar, né, eu acho que vai ser um jogo um pouco parecido com o que foi. E eu acho que o Sounders até pode ter chances, assim. Mas é a maior Cabe ao chance Sounders deles, né? aproveitar. É, É. Porque até tem a que. equipe que perdeu do PSG, então você, até por na quesito pontos, se não vencer hoje, está eliminado, né? Sim. Tem que vencer hoje. Mas o Sounders, eu até fiz um vídeo que é o time mais azarado do campeonato. E assim, o Sounders, beleza, ele vai vencer o Atlético de Madrid, a grande vitória da história do clube. Aí tem que vencer o PSG. É isso, entendeu? É Ah, torcer. talvez, não tem Eu acho jeito, que é né? Esse torcer para campeonato é o fazer bons mata-mata. jogos, assim. Torcer para fazer bons Tem. jogos. Tem que fazer bons jogos e obviamente, desbandar qualquer tipo de resquício dessa conversa que tiveram dos pagamentos que não vão acontecer por parte da FIFA. Isso acho que foi algo que desmotivou os jogadores, né? Então houve uma preocupação, talvez, que os jogadores do Seattle não viessem, tirassem um pouco o pé nesses jogos, já que não vão ganhar dinheiro ou uma fatia do dinheiro, entendeu? Então, haviam perguntas caso eles iriam até aparecer para jogar, né? E realmente, ao menos contra o Botafogo, fizeram uma partida decente, mas eu acho que pode ser a equipe da MLS que vai nos dar a história horrível, né? A gente teve uma história grande, história boa, positiva com o Inter Miami, e talvez o Sounders será a história negativa do torneio, né? Já vinha desde o começo com esse problema, como eu falei, dos jogadores não querendo jogar o torneio. E agora, como cai no grupo da morte, tem uma missão impossível de Tom Cruise pela frente. Mas, cara, o que eu vi do Atlético de Madrid realmente podem acontecer, cara. Os odds, pelo que eu vi, são os melhores que o Seattle vão ter daqui pra frente. Então, uma zebra pode acontecer até jogando no Lumen Field, não? Pode acontecer, pode acontecer. O Atlético de Madrid pode entrar também com um Forçando-se. pouco. Pode acontecer. A gente viu o Inter Miami ganhando o Porto, né? Depois disso também não É. dá para duvidar muito da coisa. A gente viu o Fluminense amassando o Borussia Dortmund. A gente viu vários jogos aí. Pode acontecer. Se o Atlético entrar meio desanimado, depois do que aconteceu contra o PSG, entrar, sei lá, freio de mão puxado, Saldas faz um golzinho e se defende. Futebol pode acontecer, essas coisas. Mas assim, sendo bem realista, se o Atlético de Madrid jogar num ritmo normal, não precisa nem acelerar. Só não precisa desacelerar. Eu acho que ele é bem favorito, infelizmente, pra gente que acompanha o MLS, gosta do Sounders. O Sounders merecia uma vitóriazinha nesse torneio por tudo que é o Seattle Sounders dentro da MLS, né? Pela tradição, por ser o campeão continental representando a MLS nessa competição. Acho que merecia um pouquinho mais, mas o azar acabou batendo na porta do Sounders, tanto no sorteio quanto no jogo contra o Botafogo. Bom, vamos torcer então para, como você falou, façam uma campanha decente, boa e se mostrem competentes. Estão jogando em casa, eu acho que a torcida
por tudo que fazem e sempre fizeram pela equipe, merecem que a equipe dê o seu total, né? O tudo para vencer essas duas grandes partidas que terão, quando terão uma chance novamente de jogar contra grandes equipes europeias. A gente nem sabe se o torneio continuará, então eu acho que é uma oportunidade que tem que ser aproveitada ao máximo pelos jogadores, pela equipe, pelas comissões técnicas, aprenderem, né? E vamos torcer por a zebra, né? Porque a gente é torcedor da MLS, né? Tiagão, antes da gente sair daqui, né? Vamos fazer mais 5 minutinhos, talvez, pra gente pegar esse jogo do Seattle Sounders. Mas rapidamente temos mais um jogo, né? Da segunda rodada, que é do Los Angeles, né? Do LAFC contra o Tunis Esperance, um jogo que eu tive a oportunidade de fazer o pré-jogo dele durante o meu podcast em inglês, né? Tem um pouco mais de conhecimento da equipe do LA contra as outras duas e realmente é um jogo que tem que ser vencido pela equipe de Los Angeles, né? Por ter perdido para o Chelsea e ter um terceiro jogo contra o Flamengo, né? Acho que vai ser um grande jogo essa terceira rodada entre a equipe de Los Angeles e a equipe do Flamengo. Mas, né, como a gente fala no futebol, nunca se pode ficar olhando adiante, né? Tem que se focar no jogo do Esperance Tunis. O que você viu do Esperance no primeiro jogo e o que você espera desse terceiro encontro da MLS da segunda rodada do FIFA Club World Cup? Eu acho que a gente nas prévias colocou que era talvez o único jogo que um time da MLS era favorito a vencer. Assim, o Inter Miami poderia vencer, o Sounders poderia vencer o Botafogo, o LFC pode vencer o Flamengo. Só que o único, talvez, que fosse favorito era o Los Angeles FC contra o Esperança. Eu acho que, depois do que eu vi do Esperança contra o Flamengo, eu acho que esse favoritismo, pelo menos na minha cabeça, caiu um pouco. É um time chato, enjoado, aqueles bem ajustados, que faz falta se precisar fazer, vai parar jogo. E tem torcida. A torcida do Esperança era maior que a do Flamengo, por exemplo, no jogo da primeira rodada. Então, acho que vai ter torcida e existe uma chance muito grande de ter uma torcida maior que o LFC nesse jogo, porque o jogo não é na Costa Oeste, tem uma logística um pouco mais complicada para ir. Então, eu acho que a torcida do Esperança, que já se planejou inteira há meses para esse Mundial, vai estar em maior número que a do LFC nesse jogo. Mas eu ainda acho que o LFC tem mais qualidade técnica para ganhar esse jogo. Eu acho que dá para ganhar. Eu começaria com o Giroud. Eu acho que a partida do UFC foi horrorosa contra o Chelsea. Eu não gostei. Para mim foi o pior em campo do LFC. Eu começaria com o Giroud. Confia que o cara vai querer jogar esse Mundial de Clubes. Confia que o cara vai mostrar um pouquinho de vontade. Ele já mostrou vontade contra o América, né? Quase fez gol. Também entrou um pouquinho bem contra o Chelsea. Enfim, eu acho que o LFC tem condições de ganhar. Passa muito pelo Bangá. Eu acho que se o Bangá jogar bola e fizer gol, o time vai ganhar. Eu acho que o LFC hoje, contra adversários de nível alto, depende muito do Bangá. E não tem como ser diferente. Que bom que tem o Bangá para você depender dele. Mas eu acho que passa muito por ele fazer uma partida um pouco parecida com o que ele fez com o América do México. E defensivamente o time ser seguro. Eu acho que o Igor Jesus jogou bem contra o Chelsea. O Igor Jesus é o pilar desse time no meio de campo. É um time que tem qualidade, sim. Eu acho que é o time mais forte da MLS nesse Mundial. Acho não, tenho certeza que é o time mais forte da MLS nesse Mundial. E passa muito por isso. Eu acho que o LFC vai vencer o Esperance. E nas contas que a gente fez antes do Mundial, era que o LFC vencia o Esperance, o Flamengo perderia para o Chelsea. Na última rodada a gente teria um LFC e Flamengo para ver quem se classificaria num jogo direto. Mas do jeito que as coisas estão, eu acho que o Flamengo pode vencer o Chelsea. E aí vai embolar tudo de vez para a última rodada. Mas eu acho que o LFC tem totais condições de vencer o Esperance, mas não espero um jogo fácil. Seria muito legal ver o Flamengo ganhando do Chelsea para embolar mesmo que você falou. Não seria bom para o LAFC, né? Porque ele vai contestar essa vaga contra o Flamengo, né? E realmente precisa vencer e vencer bem a equipe da Tunísia. Realmente, pelo que eu assisti da equipe da Tunísia, me lembrou uma equipe de Libertadores que talvez mais fraca, mas está jogando e se defende até pela morte, né? E o Flamengo ficou realmente frustrado nas suas tentativas de furar essa defesa tão forte da equipe da Tunísia. Vocês falou também do fator físico, que obviamente é DNA do futebol africano, né? E realmente, se o LAFC vai vencer, depende da genialidade do rapaz que a gente tá vendo aí na tela, né? E não estou falando do grande Marlon, né? Que acabou nessa foto aí, mas falo realmente do gabonês
Denis Boanga, né? Que é o craque e tem uma marcha a mais que todos os outros jogadores da MLS, não chamados Lionel Messi. Mas em termos de marcha, até a marcha dele é bem melhor que do Lionel. O cara engata e sai reto e realmente é um problema para qualquer defesa e você viu isso contra o Chelsea, quase fez o gol, mas não conseguiu. O problema realmente do LAFC tem infelizmente às vezes lapsos e defensivos, pode se expor e se a equipe da Tunísia faz um gol, aí vai se fechar de uma maneira que vai complicar para a equipe dos Estados Unidos. Mas você falou dos odds, né? Só para falar aqui e fechar essa, você tá correto, né? O LAFC vem com 1.87 de odds para esse jogo e o Esperance Tunis 4.5 é realmente a pior aposta, vamos dizer, das equipes que estão jogando contra a MLS. Você tem uma ideia, né? O jogo de hoje entre o Sounders e Atlético Madrid, o Sounders jogando em casa é 9. A vitória do Sounders paga 9, rapaz. Um dolinha paga 9. Paga 9. Mas vamos lá, vai. Mas é isso, cara. Fizemos aqui a prévia dos 3 jogos, né? Os 3 da MLS. Eu acho que, pra mim, o jogo do LAFC é um jogo que, apesar de a gente achar que vai ser vai ter paridade, eu acho que o LAFC vence, né? A tática ali funciona. Concordo com o seu comentário de Giroud, tem que começar mesmo como titular nesse jogo, né? E só pra fechar, vamos fazer um palpite rápido, não só do jogo do LAFC amanhã, mas o jogo que começou agora, que está começando entre o Seattle Sounders e o Atlético Madrid. Começa com você, Thiagão. Vamos começar com o Atlético Madrid. Eu acho que é difícil. Acho que vai ficar 2-0 o Atlético. Acho que vai ser bem na toada de Chelsea e LFC. O Sounders, apesar de ser o time mais organizadinho, assim, eu acho que no nível de LFC de organização defensiva e tal, no padrão, eu acho que dos três, o Sounders é o que tem o menor poder de fogo no ataque, né? O Sim. Musovski, que é o atacante do Morris Sounders, machucado. hoje, o Jordan Morris machucado, o Jesus Ferreira no banco, o Kent no banco, coisas pouco inexplicáveis para o jogo de hoje. Eu acho que não vai levar muito perigo, não. Acho que o Atlético de Madrid vence de 2-0. Tomara que, assim como eu estava no Inter Miami, eu esteja tremendamente equivocado na minha previsão. Que eu erre feio novamente e que o Sounders vença esse jogo. Eu não tô muito contente, muito convencido que eles vão conseguir fazer muita coisa nesse jogo, não. Infelizmente, acho que vão fazer feio. O Atlético Madrid precisa se reerguer, né? Depois de um jogo muito feio contra o PSG. Eu acho que vai ser 3-0 pro Atlético, com um showzinho de Griezmann entrando no segundo tempo, né? E o que eu vi dessas equipes da MLS é que elas vêm, talvez, com um pensamento de serem mais fortes pro segundo tempo, né? Porque não querem morrer no final do jogo e talvez coloquem suas estrelas para jogar o fim do jogo versus o começo. Até porque eles não têm, às vezes, o elenco, né? Para jogarem de ponta a ponta contra as equipes, isso tem sido a diferença, né? Os elencos, os jogadores que vêm do banco, Thiago. É ali que o problema, ali que o bicho pega, cara. Não dá pra gente comparar os jogadores que saem do banco do Chelsea com os jogadores que saem do LAFC. E o LAFC tinha Olivier Giroud, e você viu a qualidade dos suplentes que tinham ali. Então, talvez seja um pouco de estratégia das equipes, dos técnicos da Major League Soccer em virem os seus melhores jogadores para terminar o jogo, né? Principalmente se eles conseguem manter o jogo competitivo nos primeiros 30, né? Vamos ver. Mas só para fazer o último palpite para amanhã, né? O jogo lá no Tennessee, como você falou, no meio do país, impossível para ninguém, para alguém como eu ir para lá, mas o que você acha que eu dou meu palpite? Eu acho que vai ser 2-0 pro LAFC, vitória convincente ou um 2-1zinho assim, e talvez porque às vezes, né, dá ruim ali na defesa do Black and Gold. E você? Eu acho que é 2-1, como você disse. Eu acho que o time tunisiano faz gol. Acho que não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogão. Mas assim como a LFC venceu o América, eu tenho que acreditar que vai vencer os Perrans. E é isso. Eu acho que vai ter show de Danny Bongar. Eu acho que o mundo vai conhecer Danny Bongar amanhã. Mas o mundo conhece Danny Bonga. Mas olha, Já o melhor conheceu, de né? tudo Já foi conheceu. ouvir você falar que ele vai ser realmente um jogador que vai pro mundo.
porque eu queria muito que ele fosse vendido no momento com um preço bem legal pro LAFC ficar bem riquinho e ganhar muito dinheiro com esse torneio, cara. Mas muito bom fazer esse programinha com você, Tiagão. Fizemos aqui um resumo, né, dessa grande vitória de Lionel Messi. Vamos colocar ele aqui, ó. Pera aí, vou colocar o rapaz. Pera aí, errei. Colocar isso aqui, porque é Messi, né? Então precisamos acabar com essa pintura mais uma vez. Golaço de Messi. Não posso colocar. Se eu apertar play, o nosso vídeo é cancelado pela Dazen, mas fica aí só a pintura que foi mais uma vez. Tinha cara baixado, tinha cara na esquerda e não teve jeito. O goleirão foi buscar dentro da rede. Vitória do Inter Miami, vitória da MLS. E para quem falou que iriam fazer 4 pontos só, já estamos com 4, né? Já estamos aqui nos 4 pontos e eu acho que, como eu falei, Tiagão, dá para fazer 3 pontos contra o Tunísia e brigar por mais pontos depois disso. E com isso, amigo, vamos terminando aqui. Deu a última palavra para você antes da gente sair. Não, só agradecer quem esteve aqui com a gente, mais uma live bem legal, agora no X também, né? Vamos tentar fazer mais lives agora durante o Mundial, que no X a gente tem uma galera legal que acompanha nosso trabalho. E é isso. Muito feliz pela vitória do Inter Miami. Mais uma vez ressaltando a primeira vitória de um time não europeu contra um europeu em um Mundial de Clubes desde 2012. Acontece com o time da MLS. Não foi um brasileiro, não foi um mexicano, não foi um africano, foi um time da MLS. É isso aí, cara. Então, um abração pra você, né? Vamos aqui e talvez a gente volte pra fazer um terceiro programa. Eu sei que vocês fizeram uma grande prévia, você, o Felipe e o Christian fizeram uma grande prévia da primeira rodada. Então vale a pena conferir, acho que ainda tá um pouco relevante, né? Porque fala dos grupos. E se não, faremos mais uma com a terceira rodada, a rodada decisiva dos grupos para esse torneio que, pelo que eu entendi, tem tido muito mais repercussão aí do que Vamos aqui, encerrar com ele? amigo. Aqui tá difícil as pessoas entenderem o que é essa oportunidade, mas fico muito legal, fico muito feliz em saber que o campeonato tá dando ibope aí no Brasil. Com isso, um abração para você e um abração para todos que entraram aqui. Batemos 200 visualizações por causa do Caiu o nosso Messi. amigão. Ih, Tinha botado o Messi aqui, caiu. calma, cara, calma. Já quebrou o cara. Aí. Tá Falou, viu, tá viu. abraço.